aleluia. Tarde de milagre é tarde de oração, aleluia. E onde há a oração, há vitória, aleluia. Glória a Deus. Vamos agora fazer uma oração específica pelos enfermos, em especial a nossa irmã Isabel, que está ali na UTI do hospital, em estado grave. Tem alguém representando a família aqui da irmã Isabel? Não tem? Então, para que lado é esse hospital, pastor? Nós que vamos lá para cá, estenda as mãos para cá, representando também, se você tem alguém aí na sua casa, vamos clamar pela irmã Isabel. Irmão, eu já vi dezenas de vezes nós clamando aqui na tarde de milagre por pessoas, e 2 semanas depois elas estão aqui contando o testemunho. Inclusive daqui a pouco você vai poder contar o testemunho. Eu vi aqui uma irmã passando, Deus deu uma filhinha para ela de 3 anos, Deus prometeu, e eu vi agora ela passando aqui já com essa criança, amém? Então estenda suas mãos. Maravilhoso Deus e Pai, Tu és o Deus de perto, de longe, o Deus que está, Senhor, todos os dias presente. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, e nesse momento eu quero, Senhor, pedir Teu bálsamo, a Tua mão poderosa ali naquele hospital, na vida da irmã Isabel. Eu te peço, visita a Tua serva, conforme a Tua vontade, levanta, tira, Senhor, o espírito da morte, e repreende todo o mal, em nome de Jesus. Sai todo o mal. Pai, aqui, meu Pai, onde tiver um enfermo, onde tiver um marido, uma esposa, um filho precisando de um socorro, o Teu Espírito Santo, Senhor, Tu és o Jeová Rafá, aquele que cura toda inflamação, sangramento, câncer, doença, problema circulatório, inflamatório, em nome de Jesus. Todo mal sai, todo mal sai, todo mal sai, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Sente por um minuto. Aleluia. Deus está aqui neste lugar. Hospital Sírio-Libanês. Alguém deixou aqui uma corta do Sírio-Libanês? Coloca aqui. Aqui, senão o vai queimar. Irmãos, tem um pedido de oração aqui. Se você tenha certeza, irmã, até coloque depois o óleo aqui, tá bom? Porque a gente coloca um pouquinho de óleo, só para ter certeza que ninguém vai ler o seu pedido de oração. Coloque aqui, que ele será apresentado ao Senhor no monte. Não coloque muito, que às vezes não consegue pegar fogo, tá, irmã Sheila? Porque a gente, é uma luta lá no monte. Tinha um irmão aqui que encharcou e foi uma luta lá o dia. Então nós vamos apresentar o Senhor lá no monte. Amém? Quem já sente a presença de Jesus aqui, a presença do Espírito Santo? Ele está presente aqui em nosso meio. Quero louvar aqui pela vida de pastores presentes, que estão ali na nave, pastores voluntários, pastor Rogério, agora amou a tarde de milagre, está aqui como voluntário. Onde está? Já está lá fora, né, meu Deus do céu. Pastor Vando, pastor Hugo, pastor Itamar, pastor Ferreira, pastor Claudenilson, pastores presentes aqui, que Deus possa abençoar. Eu sei que vocês amam este culto aqui. Pastor, olha quem está ali, isolado ali, bonitinho, pastor Claudeci. Ele está dentro da fita ali, irmão. Alguém dá um abraço, por favor, no pastor Claudeci ali, para ele. Glória a Deus. Gostaria de chamar rapidamente aqui pastor Claudenilson, para dar uma saudação em relação ao deserto. É pastor que tem uma mensagem, e logo após nós retornaremos aqui. Eu tenho certeza, cada louvor, cada mensagem, cada oração vai te impactar nessa tarde, irmãos. Fique ligado aí que Deus está falando. Paz do Senhor para todos. Como o pastor Marcelo disse, nós amamos essa tarde. Amém. Tem sempre algo de Deus sendo liberado aqui, e eu acredito que do mesmo jeito você não vai voltar para casa. Amém? Abra sua Bíblia comigo rapidamente, Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo de número 13, a partir do verso de número 20. Êxodo capítulo 13, a partir do verso 20. Eu vou ler como está no telão aqui. 20, 21 e 22. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo,
para os alimiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante dele da face do seu povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite. Amém? Queridos, Deus fez por esse povo o impossível. E eu acredito que, se dessemos oportunidade aqui para alguém, desfrutaria da mesma verdade. Que verdade, pastor? Esse povo não tinha condições de sair da sua condição de escravidão. Então Deus fez o impossível, foi lá, manifestou o seu poder e arrancou eles de lá com mão forte. Então o impossível aconteceu. E agora eles saem do deserto, ou melhor dizendo, eles saem do Egito, não apenas aleatório, não, eles saem com destino, eles saem de posse de uma promessa. Só que até a terra da promessa existia uma trajetória, e essa trajetória é o deserto. E Deus percebeu que eles não tinham condições, até porque a primeira ideia que a gente compartilha sobre deserto é que ele não combina com facilidade. Amém? Deserto é um lugar ermo, deserto é um lugar de densidade demográfica. De dia é muito quente, à noite é muito frio. Deserto é um lugar de tempestade de areia, é um lugar de escorpiões, de serpente, é um lugar de areia movediça. A Bíblia fala sobre os amalequitas, que eram os saqueadores na trajetória do deserto. Então era impossível esse povo, aleluia, sobreviver e prevalecer nessa trajetória diante de um caminho tão difícil. Então Deus vai fazer com que eles entendam algo de suma importância. Como Deus percebeu que eles não tinham condições de sobreviver sozinhos, então Deus liberou para eles o mais importante. Primeiro, Deus fez o impossível. Segundo, Deus liberou o que era de mais importante, já que eles não tinham condições de sobreviver nessa trajetória num ambiente tão desfavorável. O que foi que Deus fez, pastor? Deus mandou coluna de nuvem de dia e coluna de fogo à noite. Eu vou profetizar de novo: coluna de nuvem de dia e coluna de fogo à noite. Pastor, o que era coluna de nuvem de dia e coluna de fogo à noite? A presença de Deus. Aleluia. Eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando. Eu sei de uma coisa: o que vai te fazer enfrentar, resistir, superar e triunfar sobre esse deserto é a presença de Deus. Por quê, pastor? Porque se tem uma coisa que o deserto revela, e eu vou tomar meu assento, é quem é quem. Você não conhece as pessoas da bonança. Os verdadeiros se revelam no deserto. É no deserto que você sabe quem é quem. Amém? No deserto vai revelar as pessoas que não estão com você por aquilo que você pode possibilitar, mas por aquilo que você é. Aleluia. Só que o que eu quero deixar para você e tomar meu assento essa tarde é que Deus fez o impossível. Deus entregou para eles o mais importante, a sua presença. Esse povo só tinha que caminhar. E o detalhe, a coluna de fogo e a coluna de nuvem ia na frente deles. Era tudo que eles precisavam. Só que eles estão numa trajetória ininterrupta aqui, para chegar aonde Deus disse, para viver o que Deus disse, para desfrutar do que Deus disse. Só que eles vão cometer um erro que eu e você não podemos cometer. E eu queria que você repetisse comigo, diga: necessidade não substitui prioridade. Vamos repetir de novo? Diga: necessidade não substitui prioridade. Foi isso que impediu eles de chegar aonde Deus disse e de viver o que Deus disse. Eles tinham aquilo que era prioridade, a presença de Deus. E aí, para quem tem a presença de Deus de dia e para quem tem a presença de Deus à noite, o milagre que você tanto precisa é apenas um
detalhe. Eu vou profetizar mais uma vez para você celebrar, aleluia. Para quem tem a presença de Deus de dia, para quem tem a presença de Deus de noite, o milagre que você tanto precisa é apenas um detalhe. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Pega a palavra do Senhor aí rapidamente. Se você puder ficar de pé, quero só complementar aqui sobre o deserto, um princípio que nós podemos aprender com Jesus. Nós ainda não acabamos essa série e hoje eu gostaria de continuar falando justamente no dia em que Jesus foi levado por quem? Para o deserto? Pelo Espírito Santo. Isso é importante você ter essa informação. Então abra aí Mateus capítulo 4. Enquanto já o Ministério de Louvor prepara aqui. Aleluia. Está na tela aí? Mateus. Ajuda aí, Jonathan. Mateus capítulo 4. Na linguagem corrigida, se possível. Diz assim a palavra do Senhor. Então foi... Vou ler aqui na tela, né? Então foi conduzido Jesus Foi conduzido para o deserto pelo Espírito. Nós estamos falando essa semana toda sobre ser levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O verso 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve necessidade, teve fome, e chegando-se a ele, o tentador disse, diga comigo, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Grave isso, se tu és. O verso 5 diz assim, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Verso 5, então o diabo o transportou. Isso aqui parece algo até espiritual. Levou para a cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo. O verso 6 e disse, novamente, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu, e eles irão te tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. O verso 7, disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o verso 8, novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Imagina essa cena, e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E após essa resposta, diga comigo, então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e diga de novo comigo, então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Diga comigo, a nossa perseverança vai fazer com que o diabo fuja, corra, vá embora, e Deus mandará anjos servir a nossa casa. Persevere em oração, cuide do seu espiritual, e Deus cuida das tuas coisas. Sente glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então foi conduzido, amados, versículo por versículo, me ajuda aí, João. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amados, eu quero que você aprenda hoje sobre deserto e o que Jesus nos trouxe sobre deserto aqui. É importante você anotar no seu celular, ponto por ponto. Não vou nem abrir hoje aquilo que eu tinha preparado pela manhã, o que eu escrevi, porque já está aqui no meu coração. Observe que cada versículo desse tem um princípio embaixo. O versículo está em cima, o primeiro versículo, o princípio está no segundo. O terceiro, o princípio está no quarto, e o princípio está sempre sucessivamente, na sucessão. Observe que muitas das vezes é o próprio Espírito, você nunca tinha parado para pensar, lido com bastante atenção.
Sabe por quê? Porque eu falei aqui domingo que muitas das vezes, se você é cheio do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai te conduzir. E nem sempre o Espírito Santo vai te conduzir só para onde você quer, só para onde te dá prazer. Em muitos momentos o Espírito Santo vai querer te elevar de nível. Toda vez que o Espírito Santo quer nos levar de nível, ele não leva para o shopping, ele sempre vai nos levar para o deserto. Talvez se você esteja passando por um deserto, é porque o Espírito Santo quer te levar para um nível onde você nunca imaginou ter passado. Jesus precisava passar por um deserto aqui, pastor, Jesus precisava. Existia a natureza humana e existia a natureza celestial, a natureza de Deus em Jesus, e ele era metade homem, metade Deus, mas ele tinha a essência de Deus e a essência de homem. A parte humana precisava ser levada ali ao deserto. Para quê, pastor? Porque, diga comigo, Jesus precisava ser preparado. Todas as vezes que Deus quer nos preparar, lembra que quando Deus levou seu povo para o deserto, ele precisava transformar aquele povo que era escravo em um exército. Então ele leva para o deserto, e lá a palavra do Senhor diz que eles começaram a manejar a espada, eles começavam a saber estratégia de guerra, marchar, ser dependente de Deus. Então, todas as vezes que Deus quer te preparar para um próximo nível, Ele sempre vai usar a escola do anote isso. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amados, isso aqui é interessante, porque Deus, Ele nos prova, mas Satanás, Ele nos tenta. Para ser tentado, a Bíblia diz lá em Tiago que nós nunca seremos tentados por Deus, mas nós seremos provados por Deus. O verso de número 2 vai trazer o princípio. Fala assim: e tendo jejuado 40 dias. Qual é o princípio, pastor? Todas as vezes que nós estamos no deserto, nós precisamos ter uma atitude. O pastor Itamar fala muito sobre isso. Todas as vezes que nós estamos no deserto, quando nós somos levados a um deserto, a uma prova, diga comigo, eu preciso tomar uma atitude. Qual foi a atitude que Jesus tomou? Ele começou a jejuar. 40 dias e 40 noites. Jesus nunca tinha feito isso, até aquele dia que começou a ser tentado a parte humana, a fome, a vontade de estar no conforto com seus amigos, seus 12 discípulos. Agora ele estava sozinho. Talvez você esteja passando pela pior solidão. Talvez você esteja passando por uma crise. A fome significa crise, ausência de comida, mas pode ser ausência de alguma coisa, ausência de alguém, ausência de alguma pessoa. Você pode estar com excesso de passado, que é ansiedade. Você pode estar com excesso do futuro. Você pode estar com excesso do presente, que é estresse. Então, depressão é um excesso do passado. Eu tenho saudade do passado. Você pode estar passando por esse deserto, mas você pode estar muito preocupado com aquilo que vai acontecer, e os teus negócios, o teu concurso, e a tua família, e agora, isso é um excesso que você está, um excesso de futuro. Como é que vai ser, querido? Deixa o Espírito Santo cuidar do teu futuro. Se Ele te conduziu ao deserto, Deus no final dessa história vai mandar anjos te servir, aleluia. Então, todas as vezes que nós passamos por deserto, nós precisamos reagir. Diga comigo, reagir, reação. Isso aqui é uma chave, é o princípio do segundo versículo. Então aconteceu algo atípico. Todas as vezes que acontece algo atípico na minha vida, eu preciso reagir também de forma atípica. Pastor, eu nunca fiz 40 dias de jejum. Pois é, talvez o Espírito Santo esteja te chamando para fazer algo sobrenatural, algo que você nunca fez, algo atípico. Vai revelar, irmãos, também coisas que você nunca viveu. Eu vou falar de uma outra forma. Quando você faz algo diferente para Deus,
Já que a gente nunca fala muito sobre dízimo e oferta, Deus sabe o quanto eu sou dizimista, ofertante na casa de Deus, eu não preciso falar, irmãos. Mas outro dia, um homem de Deus estava precisando de uma geladeira, e na hora que um pastor amigo dele me ligou, eu falei, nós iremos dar. Eu sabia que a igreja não poderia dar, nós tínhamos dado uma geladeira aqui já. Eu falei, eu vou ofertar essa geladeira, porque eu sei que é um homem de Deus, eu sei esse princípio. Irmãos, quando eu estava desempregado, cheguei em Brasília aqui com a promessa de Deus. Naquela época, imagina, Deus falou assim, olha, dá um valor, era o que eu tinha em toda uma poupança guardada. Deus me chamou para fazer algo atípico, e todas as vezes que Deus nos chama para fazer algo atípico, Ele quer fazer algo diferente na nossa vida. Quando Jesus vai para o deserto, era algo atípico também, Ele reage também de uma forma atípica. Ele inaugura na história do cristianismo um jejum de 40 dias. Todas as vezes que esse púlpito aqui, ele é palco de testemunho, é quando eu vejo alguém falar assim, eu nunca tinha entrado aqui na tarde de milagres e feito 7 campanhas no monte, 7 campanhas, quando Deus me chamou para fazer 21 dias de jejum, foi quando Deus mudou a minha história. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, faça algo atípico. Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. O verso 2 novamente, tem um princípio aqui. O verso 3, e chegando-se a ele, o tentador, olha só, o tentador, lembra de Ezeque, que significa cite na mesma raiz, do nome hebraico, cite na Satanás, que significa tentador, diz assim, se tu és. Uma das estratégias de Satanás, o princípio aqui é questionar e colocar em xeque a nossa identidade. Irmãos, quando nós não sabemos de quem nós somos filhos, nós andamos de cabeça baixa, nós somos, parece órfãos. Você já viu um órfão? Deixa eu te falar aqui sobre um órfão. Um órfão é aquela criança onde o pai não falou assim nos seus olhos, eu te amo. Você sabe a diferença disso na vida de um filho, de uma filha? Você falar assim de manhã, eu pego o João e falo assim, ei cara, olha para mim, Pedro, eu chamo de Pedro Brócolis, porque ele gosta de comer brócolis, o apelido dele, ei Pedro Brócolis, eu te amo, rapaz. Irmãos, esse menino começa a pular, ele começa a cantar, qual é a música agora que ele está cantando, Giovanni? A tua glória me atraiu. Ele começa a cantar, ele vira crente. Sabe por quê, irmãos? A presença de um pai na vida de um filho, ele vai trazer sempre segurança ao seu filho. Ele vai trazer, irmãos, um andar daquele filho. Ele sabe aquele filho ou aquela filha que fala assim, eu estou passando por problemas aqui na faculdade, mas eu sei que eu posso contar com meu pai. Eu vou tentar resolver, mas eu sei que o meu pai, eu sei que a minha mãe, eu posso contar. Então aquele filho, ele vai andar com a cabeça erguida, sim ou não, Marcelo? Sim ou não? Sim, porque irmãos, o caminho de uma criança, de um adolescente sem um pai, pode chegar, pastor, eu não tenho um pai. Você tem um pai celestial que cuida e te ama. Ele vai te conduzir. Então, se o teu pai terreno te abandonou, pastor, eu não tenho um pai para dizer que me ama. Deus falou para você, já querido, através das escrituras, eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele está dizendo, eu te amo, eu dou a minha vida por você, aleluia, aleluia. O princípio então aqui é questionar a paternidade. Essa criança que não tem uma referência de pai, pode ter 5 pessoas numa entrevista, e a X aqui não tem pai. Muitas das vezes aquela pessoa percebe, porque aquela criança, ela é mais tímida, ela é mais retraída, mas Satanás, ele sabe disso. Não despreze a capacidade de Satanás de saber do ser humano, ele sabe disso. E uma das estratégias, quando Satanás quer nos colocar para baixo, é justamente isso,
ele fala assim: tá vendo, tu está sofrendo, tu não tem pai nem na terra, nem no céu, se tu és o Filho de Deus. Satanás repete 2 vezes nesses poucos versículos, 2 vezes: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Sabe por quê? É uma estratégia de Satanás. Mas levante a mão, porque eu estou pregando para filhos e filhas de Deus, que Ele é o teu Senhor. Ele é general, querido, nosso Pai é general. Você já viu o filho de um general como é que ele anda? Você já viu o filho de militar como é que anda? O meu pai é militar, o meu pai. Deus está te chamando para dizer assim: olha, andes de cabeça erguida, eu sou o teu pai. Você sabe a ilustração do avião, que o menino estava lá, ele senta aí, geralmente as crianças que vão só, sentam ali naquelas primeiras cadeiras, nas 3 primeiras cadeiras, de um lado, de outro, ou quando tem aquelas 4 ali, você percebe que tem uma criança, e ele geralmente está com um crachá. Eu gosto de conversar, eu gosto de ir na frente também, eu gosto de conversar, brincar com essas crianças. A Duda até tirou foto do dia brincando. Essa criança estava ali, e quem já passou por turbulência aqui, turbulência de verdade, não é só aquela, onde tem uma queda assim de 15 metros do avião, já passei, onde o avião cai no vácuo, e você até sai da cadeira, isso é muito comum, mas o avião não cai não, é só turbulência. Aquele menino estava ali passando, e ali as comissárias olhavam para ele, as pessoas que estavam ali, e ele continuava a desenhar, ele continuava ali a ler seu gibi, a desenhar, e ali já estava a irmã clamando, já estava outra lendo a sua prece, já estava outra rezando, e as pessoas preocupadas naquele avião, passando por cima do Atlântico. E aí um senhorzinho olha para ele e falou assim: você não fica com medo não, da turbulência do avião? Ele falou assim: não, porque o piloto, ele é o meu pai. Irmãos, em meio a essa tempestade, esse deserto, quem está no controle da nossa vida é o nosso Pai, é o nosso Deus. Ele é o piloto e não vai deixar o avião cair, aleluia! O verso 4, ele porém respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas volta lá para eu pegar o gancho aqui, o princípio. Volta no 3 rapidamente. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí, volta lá. Ele porém respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Além de Satanás questionar a identidade, a nossa identidade, irmãos, porque às vezes você não sabe quem você é, você não sabe a autoridade que Deus te deu, senão você estaria andando de cabeça erguida. Você às vezes, desculpe eu falar isso, mas eu sou o teu pastor, eu preciso te alertar. Às vezes você está sendo pisado, cirandado, porque você não sabe quem é o teu Deus, você não sabe a tua identidade. Irmãos, eu posso estar no meio das pessoas mais simples, e ontem eu fui convidado para estar no meio de senadores, vai sair no jornal. Ontem eu fui muito honrado. Eu pedi uma oportunidade para um amigo meu de eu fazer minhas palestras, e ele falou: eu vou te colocar num projeto, e amanhã mesmo você vai discursar. Olha como Deus faz as coisas. E ontem estava Paulo Otávio, tinha 3 senadores, vários deputados, empresários, e ele falou assim: agora nós vamos ouvir aqui doutor Pantoja. Irmão, eu, cabeça erguida, eu fui lá falar, fui com a cabeça erguida. Sabe por quê? Porque eu sei quem é o meu pai. Se as coisas derem certo, ele continua sendo meu pai. Se não der, eu continuo de cabeça erguida, porque meu pai sempre vai ter o melhor para mim, aleluia. Mas o Satanás, ele age na necessidade. Cuidado, a tentação e deserto, eles vão te oferecer aquilo que você mais está precisando, para você não ter da maneira correta. Se você está precisando às vezes de uma porta, Satanás sempre vai te oferecer uma porta torta, uma porta da fraude, uma porta da mentira. Ele é especialista em distorcer a palavra. Então ele oferece assim: olha, faz que essas pedras se transformem em pão. Irmão, você já parou para pensar
se Jesus transformasse aquelas pedras em pães? Pastor, qual é o problema teológico aqui? Muitos. Jesus estaria mostrando que a gente pode usar o poder do Espírito Santo para nos beneficiar. Isso é um problema teológico. Existem muitos pastores que usam o poder do Espírito. Olha, faz a oração do Pix de 5 minutos de R$50. 10 minutos, R$100. Não sei quantos minutos. É ou não é, irmãos? Naquele grande dia, falar: Senhor, eu preguei, profetizei no teu nome. O que é que o Senhor vai responder? Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Se Jesus transforma aquelas pedras em pães, ele iria poder estar usando o poder do Evangelho para benefício próprio. Isso aqui é um erro teológico muito grande que os pastores cometem. Mas aí, um outro problema aqui é que ele porém responde disso, está escrito. Jesus responde com a palavra, diga: com a palavra. Combata a tentação com a nem só de pão viverá o homem. Irmãos, não é só da nossa necessidade, não se diz respeito à nossa necessidade. Temos carência, mas Jesus, ele foi perfeito aqui no princípio, nem só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, de toda palavra que sai da boca do meu Pai. Meu Pai diz assim: no mundo passareis por aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, você vai vencer esse deserto. O meu Pai também disse que estaria conosco todos os dias. O meu Pai também disse: descansa, o teu coração descansa em mim. O meu Pai, ele pega o Novo Testamento aqui todinho, irmãos. O verso 5 do Novo Testamento é Jesus falando, todinho falando, é o nosso Pai falando. E aí, o verso 5 vai dizer assim, vamos lá: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Isso aqui parece espiritual, sim ou não? Templo, para os judeus, para Jesus, e colocou aonde? Então Satanás colocou ele embaixo do pináculo, foi isso? Onde foi que Satanás colocou? Em cima. Aprenda uma coisa: nem tudo, repita comigo, nem tudo que me coloca para cima vem do Espírito Santo, vem de Deus. Satanás, ele sabe onde é que o homem pode cair. Então Satanás pega Jesus e leva. Irmãos, tem muitas pessoas aí ascendendo, crescendo no mundo gospel, igrejas black crescendo e acham: olha, Jesus está aqui, foi Jesus que me trouxe. Irmãos, quanto maior também o pináculo, maior também é a queda, porque é o Espírito Santo que vai conduzindo. Mas também, amados, Satanás, ele também tem esse princípio, ele leva para lugares altos, e aparentemente era espiritual, e colocou sobre, só que a proposta agora, era uma proposta muito indecente para Jesus. Coloca aí o verso 6, olha a proposta de Satanás, e disse: se tu és de novamente, questiona agora a identidade, e faz a proposta: lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Que salmo é esse? Ele está citando a própria Bíblia. Ele cita agora o Salmo 91 para Jesus. Então, se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo. Que tentação é essa? Irmãos, é o que está acontecendo na nossa geração. Se você aqui está passando então por uma necessidade, se você está passando, adolescente, por uma crise, sabe o que Satanás coloca? Te mata, te lança, corta teus punhos, porque você vai resolver. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui, você adolescente que está me assistindo: suicídio não significa o fim dos teus problemas, mas sim o início de um grande problema eterno. As pessoas se enganam. Augusto Cury fala, um dos seus livros, que o suicida, o que ele mais quer é viver. Tudo o que ele deseja é viver, mas ele só vai encontrar a razão da vida dele no seu propósito. E o nosso propósito, você sabe, nós estamos aqui, irmãos,
não é para passar o melhor concurso, ter o melhor casamento. Nós não estamos aqui nessa terra para ser o mais bem sucedido médico, mais bem sucedido advogado, enfermeiro. Não, irmãos. Nós estamos aqui pelo propósito de Deus, ganhar almas, fazer parte do reino, ser direcionado pelo Espírito, e o maior propósito é a salvação, é morar com Jesus no céu. Esse é o nosso propósito. E as pessoas têm esse vazio no coração. Por quê, pastor? Esse vazio, ele é um vazio do tamanho de Deus. Então quando Satanás fala assim, olha, tu vai resolver teu problema se você se jogar daqui, e ao mesmo tempo Satanás, ele questiona a tua identidade. Olha, tu não tem pai lá no céu, por que tu não te joga e resolve? Afinal de contas, se você estiver muito mal, a Bíblia não diz que Deus dará a ordem. Terceira estratégia desse princípio aqui do verso 6, é que muitas das vezes, as religiões, elas vão distorcer a palavra de Deus, para te conduzir ao caminho que Ele não deseja. O terceiro princípio é, Satanás, ele é capaz, irmão, não se engane com isso, mas o irmão ali está falando da Bíblia, irmão, não se engane com isso, texto sem contexto é pretexto. Mas o irmão está falando da Bíblia, mas aquela igreja ali, ela fala, irmãos, será que você não está confundindo o evangelho com aquilo que é coach? E os coaches já perceberam que Provérbios, de início ao fim, se você ainda não leu, estudou Provérbios, pois leia, porque a tua mentalidade vai mudar quando você lê Provérbios. É sabedoria do início ao fim. Os coaches já perceberam, então eles começaram a escrever Provérbio. Mas eu te pergunto, isso vai te levar ao céu? Não vai nos levar ao céu. Satanás, ele é especialista então em deturpar a palavra de Deus para usar. Irmãos, isso aqui é ousadia ou não? Usar a palavra de Deus contra nós mesmos, para não tropeçar em alguma pedra. O verso 7, pode colocar. Disse Jesus, aí Jesus, ele combate aquilo que é em verdade com a verdade. Ele falou assim, olha, Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. Quando nós não entendemos a nossa identidade, quando nós queremos resolver o nosso problema, nos jogando de cima de alguma coisa, tirando a nossa vida, querendo resolver com nossos braços, isso é tentar o nosso Deus. Deixa Deus resolver, deixa o Espírito Santo, sabe o que Deus está falando no meu coração? Deixa eu resolver para você essa situação, deixa, eu vou curar essa célula, eu vou curar este câncer, eu vou curar a AIDS, eu vou curar a inflamação. Não será o médico, eu vou curar este marido, aleluia. Todas as vezes que nós colocamos e depositamos a nossa esperança, aquilo que não vem de Deus, eu espero que o médico fulano de tal falou que tem uma... Irmãos, não tentarás, diga comigo, não tentarás. Está cronologicamente perfeito aqui. Depois que você não tentou o Senhor teu Deus, vem o verso 8, e diz assim o verso 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito, aquele monte era alto. Às vezes você olha, eu consegui me livrar de uma proposta, mas Satanás, ele não desiste fácil. Ele vai te levar agora a um lugar mais... Isso aqui é muito profundo, irmãos. Satanás ofereceu então uma amante, mas aquela amante ali, Satanás percebeu que não era nos padrões. Agora Satanás vem com uma outra amante, agora Satanás vem com uma outra proposta, agora Satanás vem no outro nível. Você está entendendo isso? Pois é, mas na tua vida vai cair por terra também, em nome de Jesus. E mostrou todos os reinos. Agora, irmãos, no vocabulário popular, agora Satanás apelou. Além de vir com uma proposta mais alta, ele vem com uma proposta de poder. Irmãos, você quer conhecer uma pessoa, o que as pessoas dizem? Dá poder a ela. Agora Satanás fala assim, agora eu conheço o ser humano, eu vou dar poder a ele, eu vou oferecer a Jesus poder, eu vou elevar ele, a proposta aqui, eu vou fechar aqui, poder e as alturas, e eu vou te dar todo esse reino do mundo,
e além de poder, além de altura, ele fala assim: eu vou te dar também a glória. Você está entendendo isso? Você sabe que Deus não divide a glória dele com? Todas as vezes que o ser humano tenta dividir a glória do Senhor, esse ser humano automaticamente é arriscado, ele cai. E aí, amados, o verso 9, para nós finalizarmos, e disse: tudo isso te darei, se o quê? Se você sair do seu propósito, se você acabar com essa tua ideia fixa de honrar o teu pai, se você esquecer aquilo que você foi chamado, é isso que está dizendo aqui. Olha, eu vou te dar isso, mas você vai precisar abrir mão. Irmãos, isso aqui acontece muito. Satanás, ele sabe que você está necessitado, então eu vou te dar um trabalho que você esqueça, que você fique cansado. Ao invés de vir para a igreja, você vai começar a assistir Netflix. Ao invés de vir para a igreja, você domingo vai lá para o Lago Sul, andar do seu jet ski. Eu já vi muitas pessoas pedindo milagre, e depois que recebe, somem da igreja, e nunca mais aparece. Aí sabe quando eu vejo aqui, a pessoa aparecendo de novo, já está com problema de novo. Aí fala: já sei o que está acontecendo, já está passando por deserto, aí veio aqui. Mas a palavra de Deus lá em Gálatas capítulo 6, verso 7 diz assim: com Deus não se brinca, tudo aquilo que o homem planta, isso também ele vai colher. Não zombe de Deus, irmãos. Deus, ele não é supermercado onde você vai lá uma vez por mês e pega na bandeja e nunca mais aparece lá. De Deus a gente não se zomba. De homens e mulheres de Deus a gente não brinca, com a menina dos olhos de Deus. Essas intercessoras, pastores, homens e mulheres que oram por você, nós devemos respeito, irmãos. Tudo isso te darei se você esquecer teu propósito. Cuidado, Satanás quer que você abandone aquilo que você foi chamado. Pastor, mas eu nem canto bem. Mas Deus te chamou para cantar. Pastor, mas eu não prego bem. Você é filho, vai. Não importa, irmão, se você lê um salmo, às vezes lá no Instagram, e eu faço isso, vocês me conhecem lá, tem um salmo todo dia lá, às vezes, um versículo. Se você tem um chamado, Deus vai alcançar milhares através só de um salmo. Você pode ser o maior teólogo, maior teologia, melhor exegese, melhor oratória do mundo, mas se você não foi chamado para isso. Agora, se você foi chamado, você pode abrir a boca e Deus vai te usar, querido, mas não abandone aquilo que Deus te chamou por proposta de Satanás. Se você me adorar, eu vou te dar, olha, a glória, eu vou te dar alturas, eu vou te dar jet ski para você andar, eu vou te dar isso aqui. Agora você vai comprar uma moto e domingo, para que eu vou domingo para a igreja? À noite eu estou cansado porque eu andei na minha moto, eu tomei banho na piscina o dia todo. Olha, crente, cuidado, porque essa é a proposta de Satanás. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E o verso 10 diz assim: então disse Jesus. Como é que nós devemos tratar Satanás? Vai-te, Satanás, sai da minha casa, Satanás. Irmãos, tem gente que tem paciência com Satanás e fica dialogando: e aí, Satanás, o que é que tu quer na vida, fulano? Você é repórter de Satanás agora, é? Como é que nós devemos tratar Satanás? Satanás, está perturbando a minha filha aí, sai, diabo, daí, bora, sai daí, você é filho. Jesus mandou logo assim: olha, sai, Satanás, porque novamente na palavra está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. A nossa adoração ao Senhor deve ser exclusiva. O princípio é que eu só adoro ao Senhor, eu não adoro ao bem, eu não adoro, prepara aí, pastor Rogério, eu não adoro, querido, aos bens, eu não adoro a profissão que Deus me colocou. Ei, quando Isaac quis adorar, quando Abraão quis adorar Isaac, Deus falou: você acordava de madrugada, não era, Abraão? Você ia para o monte, agora nunca mais eu vi você me adorando, Abraão. Vem cá, me dá aqui a promessa, pega aí um facão, vai lá e leva a promessa, me dá de volta.
Cuidado que tem muita gente adorando Isaac, ao invés de dar exclusividade. Senhor, eu queria tanto casar, e aí a pessoa casa e esquece da exclusividade, ao invés de adorar a Deus, agora está adorando o marido. Olha o princípio de Abraão e Isaac. Todas as vezes que nós adoramos mais a bênção, que nós idolatramos a bênção, que nós fazemos da bênção o nosso bezerro de ouro, Deus vai lá e pega a bênção. Vem cá, dá essa bênção aqui. Fique de pé. Aleluia. Eu não sei o que é que Deus falou. O verso 11, Jesus ele acaba aqui, irmãos, esse texto, dizendo da consequência quando nós não damos conversa, quando nós não alimentamos o demônio, quando você não conversa com Satanás. Pastor, como é que eu posso conversar com Satanás? É quando você deixa o pecadinho. O meu filho trouxe, pastor, um vinho para beber, e eu acho que o meu filho está fumando um cigarrinho. Está repreendido, Satanás. Aqui na minha casa ninguém fuma, não vai fumar cigarrinho, cigarro eletrônico. Eu não sei porque está falando isso, mas Deus está dizendo assim: é hora de você não dar conversa, dizer: sai, Satanás. Conversar com Satanás é deixar as raposinhas. As raposinhas, elas são mais perigosas, a Bíblia diz, do que as raposas grandes, porque elas vão entrando, e às vezes a pessoa finge que não está vendo a raposinha entrar, e a Bíblia diz que ela devasta toda a plantação. Nós muitas das vezes estamos deixando a raposinha entrar, e isso também é diálogo com Satanás. Pastor, mas é uma mentirinha, porque eu precisei mentir. Isso é diálogo com Satanás. Depois que você cessar o diálogo com as coisas malignas, então o diabo leia comigo, então o diabo todas as vezes que nós fechamos a porta do diálogo com o diabo, ele tem que partir em retirada, ele tem que sair, aleluia, ele tem que ir embora, tira a mão, tira a pata, aleluia. Satanás está tirando pata hoje de casamento, da vida sentimental. Satanás está tirando pata hoje, querido, de prostituição, bebida, prostituição, pornografia. Tira a tua pata, porque não vai ter mais diálogo contigo, Satanás. Diga assim: ele sai hoje, ele sai hoje. E o diabo o deixou. Querido, quando você está em oração, dialogando, olha, mas na Bíblia está escrito isso: Satanás, ele vai ter que pegar suas coisas, Satanás pegar sua bagagem, e nunca mais olhar para a tua casa, olhar para os teus, aleluia. Pastor, acabou. Não, irmãos, quando Satanás vai embora, Deus fala: ei, anjo, vai lá servir meu servo, vai lá servir meu servo, deixa ele passar no concurso, deixa ele passar no concurso, deixa meu servo, abre uma porta de emprego, vai lá no casamento, vai servir, vai ver o que é que o meu servo precisa. Quem está preparado para ser servido, aleluia, por anjos de Deus, levante a sua mão. Quem está preparado para ser servido, Deus está dizendo: chegou o tempo de os anjos de Deus te servirem, aleluia. Levante a sua mão, levante a sua mão, porque o diabo já foi. É tempo de anjo, é tempo de ser servido. Aleluia! É tempo de ser servido pelo Pai. Pelo que és, dele vem o sim e o amém.
seja o louvor. Mais uma vez a minha fé, diga a ele. Minha fé não está firmada nas coisas que Lute com as mãos para cima, lute com as mãos para cima. Eu aprendi a te adorar pelo